Olá, meu amigo, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso programa Fé em Foco. E o programa hoje tem duas novidades assim exponenciais. A primeira novidade eu não poderia deixar de mostrar é a nossa xicrinha nova. Olha que coisa linda. Estamos aqui com a xícara do nosso programa e quem sabe amanhã você não possa ganhar uma xícara dessa. Nós vamos ver isso aí, tá bom? E a outra novidade é que o tema do nosso programa hoje é fé e liberdades individuais. Está aqui um jovem muito conhecido do nosso Brasil, mas antes de apresentá-lo, está aqui conosco também o nosso pastor mineirinho, torcedor do Galo Mineiro, pastor Dalmo. Prazer estar com vocês mais uma vez. Conosco também, como sempre, né? Está aqui o Dani, aguardando, viu? Aguardando o bebê chegar. É isso aí, saudações, povo abençoado, uma alegria estar novamente com vocês. Bom, e hoje a gente recebe uma visita muito ilustre aqui no nosso estúdio. Está conosco aqui o Deltan Dallagnol, é isso mesmo. Deltan Dallagnol é um jovem que se despontou aí na política e principalmente na Procuradoria da República. Tudo bem, Deltan? Bem, Luciano, honra, alegria estar aqui com você, Dani, Dalmo, com vocês todos que estão nos acompanhando para conversar sobre como nós podemos levar a nossa fé para a prática, para a realidade, influenciando as várias esferas da sociedade. É isso aí. O Deltan é um jovem, viu, gente? Vocês estão vendo, né? Bem mais jovem do que eu pensava que ele era. Estou enganando bem. Usando bons cremes da esposa. Isso é importante, né? Pois é. Deltan Dallagnol. Esse Dallagnol é o quê? É espanhol? Italiano. Ah, italiano. E olha só que legal, significa do Cordeiro. Do Cordeiro. Do Cordeiro. É de Jesus até no nome, Luciano. Rapaz, que coisa linda, hein? Então, olha, aproveitando isso aí, Deltan, quem é o Deltan Dallagnol? Deltan Dallagnol é um discípulo de Jesus, é um servo, é um marido e pai apaixonado, pai de 3 crianças lindas, e é um servidor público por vocação, que busca, sobre a sua breve passagem sobre a terra, servir e amar com excelência e fazer a diferença na vida das pessoas. Ok, você é membro, Deltan, da Igreja Batista. Isso, a Igreja Batista Bacaxiri, liderada pelo pastor Luiz Roberto Silvado há décadas, um grande líder, inspiração, alguém que impactou a minha vida ao longo de toda a jornada. Lá eu servi como líder de célula, como líder de ministério de casais. Lá eu fiz viagens missionárias. Lá eu servi junto à entidade beneficente ligada à igreja, o Lar Batista Esperança. E hoje eu sirvo numa das áreas de influência, junto com o pastor e obreiro, desenvolvendo um curso de cosmovisão cristã para cristãos. Então, até hoje você está inserido ali no contexto da igreja. Até hoje você serve a igreja lá. Sim. Eu acho que vejo sentido no que o Rick Warren fala, que quando ele desmembra o propósito humano sobre a Terra em 5, e um deles ele coloca, né, comunhão com os irmãos. Ele coloca que existem 5 modos de você dar honra e glória a Deus. O primeiro é a adoração, o segundo é imitar Jesus, o terceiro é servir as pessoas, o quarto é viver em comunhão com os irmãos e o quinto é evangelizar. É isso aí. O nosso programa hoje, irmãos, ele trata do tema de liberdade. Liberdade civil ou liberdades de expressão, né, ou liberdades individuais. E a gente sabe que quando a gente fala nessa palavra, né, Deltan, pastor Dalmo, Daniel, de liberdade, a gente não pode divorciá-la de Jesus Cristo, né? Porque foi Jesus, em João capítulo 8, que disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, liberdade, no seu conceito mais último, ele tem a ver com Cristo, ele tem a ver com a obra de Cristo no coração do ser humano. E essa liberdade, certamente, é a liberdade para você e eu não sermos mais escravos do grande inimigo, né, Deltan? Do ser humano, que é o pecado. Então, essa liberdade é que Cristo nos concede. Mas agora, Deltan, essa liberdade que Cristo nos concede, como é que ela encontra expressão nesse meio social e político aonde a gente vive? A liberdade preconizada por Cristo é a mesma liberdade que hoje as pessoas buscam ter esse direito?
Com certeza não é a mesma liberdade, Luciano. Do que você falou, eu já queria conversar aí com você umas 3 horas já, para começar a conversa. E assim que a gente mudou de assunto, eu falei, queria te falar mais sobre comunidade, porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo várias recomendações de práticas, vários ensinamentos, que depois a ciência vai confirmando ao longo da história. A ciência moderna vai olhando e dizendo, faz sentido isso aqui. E quando a gente fala de comunidade, nós todos somos moldados pela comunidade de fé. Nós somos moldados pelo nosso rebanho. Existem pesquisas que mostram que a gente é influenciado muito pelo nosso líder, a ponto de você ser chamado para ser testemunha em um casamento e debaixo de uma liderança que você nem conhece, acabou de conhecer, você concordar em casar com a pessoa do lado simplesmente pela força do ritual e pela força do líder. A ponto de um outro experimento, pessoas estarem dispostas a dar choques mortais numa pessoa voluntária do experimento, simplesmente porque o líder, um cientista que acabou de conhecer, suposto cientista, né, tudo um cenário programado, né, pessoa inserida, cai de gaiato, vamos dizer, nesse navio, e ela está disposta a dar choques mortais sob a orientação de um líder. Mais ainda, nós somos influenciados por pares a ponto de nós darmos a resposta errada num teste visual claro e simples, simplesmente porque as pessoas ao nosso redor, atores contratados para isso, sem que a pessoa saiba, deram a resposta a todos errada, mas igual. Então, nós somos influenciados pelos pares. Então, a fé cristã, ela não se exerce sozinha por algumas razões. Uma delas é o fato de que você é uma fé relacional tanto no plano vertical com Deus como no horizontal com as pessoas, mas é também uma fé relacional porque você não se engane, se você sair da igreja e for para o mundo, uma hora o mundo entra em você. Uma hora você larga os seus valores e princípios porque Deus nos fez de um modo que a gente é suscetível à pressão do ambiente, especialmente à pressão dos líderes e dos pares, e a gente acaba sendo moldado pelos pares. Então é importante que a gente esteja assim no mundo, defendendo os nossos princípios, valores, sem se contaminar, mas a gente precisa estar com comunidade. Mesmo Daniel lá na Babilônia, ele estava com Sadraque, Mesaque, Abednego, eles tinham uma comunidade, a gente precisa estar em comunidade de fé. Isso só para ficar no que a gente estava falando antes, já tinha até virado a página, me perdoa, Luciano, por voltar. Não, fica à vontade. Enquanto você estava falando, eu falei, a gente devia ter aprofundado isso, porque viver em comunidade é importante. E avançando para a tua questão sobre liberdade. A liberdade sobre a qual Jesus falava no conceito cristão, a liberdade mesmo do conceito clássico, grego, romano, é o conceito de liberdade que a gente tem hoje? Não. O conceito de liberdade mudou. O conceito de liberdade mudou na época do surgimento do liberalismo, na época de Hobbes, na época de Locke, mudou completamente o conceito de liberdade. O que era a liberdade no conceito clássico e cristão? Liberdade é você controlar os teus impulsos, é você dominar a tua carne, é você desenvolver domínio próprio para serviço e para o bem. Depois, esse conceito é abandonado e se traz um novo conceito. Um novo conceito que é útil, que tem suas vantagens, mas que também deturpa a noção de que nós só temos liberdade quando nós controlamos os nossos impulsos, nossos instintos, as nossas vontades e nós desenvolvemos o domínio próprio. O novo conceito de liberdade é o conceito de liberdade sem constrição. Liberdade sem constrição nenhuma. E qual é o problema desse conceito de liberdade? Que só deve ser subjugado pela lei nesse novo conceito de liberalismo. Apenas a lei constrange a liberdade humana. O problema é que quando se desenvolve esse conceito, e se eu tenho que liberar todo mundo de todas as constrições e amarras, a não ser do Estado, você vai dar superpoderes para o Estado e você vai começar a esvaziar todas as instituições intermediárias entre o indivíduo e o Estado. Sim. Que geram constrições ao comportamento individual. Aí você passa a dizer que a pessoa é oprimida pela família, que a esposa é oprimida pelo patriarca, pelo homem no relacionamento. Se passa a dizer que o indivíduo na igreja está sendo oprimido por uma sociedade que tenta moldar o seu comportamento. E aí você passa a desenvolver uma ideia de que você tem que acabar com as instituições intermediárias para que o indivíduo possa ser verdadeiramente livre, submetido apenas à constrição do Estado, mas não é assim que a sociedade funciona. Não é assim que o homem funciona. O homem é um ser relacional. Isso deturpa completamente a visão do homem, da natureza humana, da natureza da sociedade, e aí você passa a dar superpoderes ao Estado
para que ele possa garantir a liberdade individual contra as instituições intermediárias, o que enfraquece a sociedade civil. Você gera um Estado superpoderoso, uma sociedade civil fraca e o indivíduo perdido no meio de tanta, abre aspas, liberdade. Engraçado, né, pastor Dalmo, que é isso que às vezes a gente vê acontecendo, né? Hoje o conceito de liberdade foi transferido para a instância superior, né? E essa liberdade intrínseca que o ser humano deveria ter, com responsabilidade pessoal, parece que foi, assim, extirpada, né? Parece que hoje a liberdade se transformou em libertinagem. É isso? O que a gente percebe é que, inclusive nós gravamos um programa anterior a esse falando sobre fé e política, e nós falávamos sobre esferas de poder, nós falávamos sobre a base sobre a qual a gente entende o governo humano, e a gente entende que o nosso modelo calvinista ele é muito lúcido, muito saudável, e ele coloca a soberania de Deus como a esfera principal e sobre qual as outras se repousam. E a gente percebe que quando você substitui isso por uma espécie de governo humano, você dá margem para esse tipo de construção, muito bem apresentada pelo Dallagnol. E na prática é o que a gente percebe, inclusive no contexto cristão. Essa influência ela tem alcançado a igreja e muitos dos nossos irmãos têm enxergado a liberdade dessa forma, né? Tem visto essa supressão da liberdade dessa maneira, quando na verdade a verdadeira liberdade para a fé cristã ela diz respeito exatamente a isso que o Deltan apresentou, né? Ela restringe os nossos comportamentos, os nossos impulsos pecaminosos, né? Então, até mesmo o próprio conceito de liberdade à luz da teologia, e quando você vai para a esfera mais da sociedade e acadêmica, liberdade é muitas vezes associada à autonomia. Na teologia, não. A autonomia é apresentada apenas como um caráter ou uma esfera de Deus. Ele é o único que tem autonomia, ou seja, não é regido por nenhuma outra lei. E já a liberdade, ela pressupõe o fato de que alguém em algum momento foi escravo. Então, no conceito cristão, liberdade traz essa ideia de estar subjugado, de certa forma, a algo. No nosso contexto, essa subjugação é o próprio Deus. Nós deixamos de ser escravos do pecado e nos tornamos servos de Cristo. É o que diz a fé cristã. Agostinho fala isso nas Confissões, né? Ele fala que a verdadeira liberdade é você ser servo de Jesus Cristo e obediente à palavra de Deus. Dani, tudo bem, Dani? Dani, uma pergunta para você. Você acha que hoje a gente usa mal a nossa liberdade? Pastor, eu acredito que, pegando esse contexto de libertinagem e tratando um pouco do que a gente vem falando, né, nas nossas conversas sobre o humanismo que tem se instalado até dentro do nosso contexto cristão, eu acredito que as pessoas elas têm uma interpretação errônea sobre a liberdade, né? E se tratando de usar mal, às vezes a gente quer, e aí eu vou pegar um pouco da fala do Deltan, colocar para fora os nossos impulsos. Então a nossa vontade tem que prevalecer. E pegando exatamente, porque esse é o contexto que a gente entende que o homem ele tem uma vontade, mas a vontade dele está subjugada para o pecado. Esse é o nosso entendimento reformado, né? O homem é um homem caído. E quando a gente olha no nosso contexto, essa questão da liberdade, eu entendo que quando nós queremos colocar a nossa vontade, os nossos desejos acima do outro, eu acredito que aí nesse contexto eu diria que a gente usa mal a nossa liberdade. A gente deixa aflorar aquilo que está dentro de nós, o pecado, eu acredito que aí nesse sentido a nossa liberdade é mal usada. Quer dizer, Deltan, que a liberdade no escopo mais social e no escopo pessoal, ela tem limites? Qual o limite da liberdade? A liberdade na visão clássica, grega, romana e na visão cristã é uma liberdade para a virtude. É uma liberdade para o domínio próprio, para o autocontrole, para a gestão, autogestão, para o autogoverno limitado, para a limitação do próprio poder segundo a virtude. Quando você vai para a visão clássica de liberdade, tem alguns benefícios da visão clássica que são dizer que o Estado tem limitação e esses benefícios eles são decorrentes, não precisam decorrer necessariamente dessa ideia, eles decorrem basicamente da ideia de que todos nós temos direitos naturais, direitos divinos dados por Deus,
Essa é a visão que é expressada a partir da influência dos pastores do cristianismo na própria Declaração de Direitos, na própria Declaração de Independência Americana. Nós temos, como eles dizem lá, direitos inalienáveis dados por Deus. E dentro desses direitos você tem o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à liberdade de expressão, a falar, o direito à crença, o direito à fé, os direitos à liberdade religiosa. E é saudável essa visão de limitação do Estado. E o Estado tem que estar limitado. Agora, quando você expande a visão da liberdade para retirar qualquer tipo de construção social, construção da família, construção da igreja, construção das associações, você obtém o efeito contrário do que você queria ter de ter um Estado limitado. Porque o Estado passa a não estar mais limitado segundo um princípio da subsidiariedade, que é a visão católica de limitação do Estado, ou segundo um princípio de soberania das esferas, que diz que cada esfera tem seu próprio princípio que rege e todas estão submetidas a Deus, mas o Estado não pode ficar colocando o seu dedo lá na família para tratar de como você vai criar os filhos, não pode ficar entrando na educação para ferir a liberdade educacional, né? Você limita o Estado, mas o efeito que você tem quando você expande essa esfera de liberdade e diz que a pessoa só tem que ser constrita só pelas regras legais, é que o Estado se torna o superprotetor dessa liberdade contra todas as esferas e acaba entrando em tudo. Sim. Então, a gente tem que ter um cuidado para que essa visão do liberalismo, que veio com o liberalismo, não acabe tendo o efeito exatamente o contrário do que o efeito que a gente busca, que é o efeito de respeito aos direitos individuais e naturais, inalienáveis. A gente tem no cristianismo uma forte visão arraigada de que existem direitos naturais dados por Deus, inalienáveis, que não cabe ao Estado neles interferir, e dessa visão de que o Estado é limitado, ele não pode entrar de modo amplo em todas as esferas da vida humana. Tá, eu torno isso concreto, esse podcast está muito abstrato, alguém pode reclamar. Vamos tornar isso concreto. Olha só, tem um projeto no ano passado de fake news, supostamente para regular redes sociais e regular fake news. E aí tinha uma série de expressões lá naquele projeto que eram preocupantes. E eu levei para a nossa bancada evangélica lá no Congresso Nacional, como deputado federal, eu coloquei, olha, isso aqui tudo preocupa a gente. E aí a gente sentou com o líder da bancada evangélica, foi analisando expressão por expressão, o relator do projeto veio e se dispôs a tirar tudo aquilo que dizia a respeito à identidade de gênero, porque lá tinha, por exemplo, as redes sociais vão atuar para moderar e reduzir o alcance de discursos que possam interferir com a identidade de gênero, uma série de coisas que poderiam restringir visões baseadas em fé, a própria visão cristã poderia ser restringida no alcance, porque poderia se entender que isso viola a dignidade das pessoas que se veem de uma determinada forma, que tem uma identidade de gênero determinada e por aí vai, e tinha uma série de riscos. Aí o relator do projeto foi lá, começou a tirar tudo, tirou tudo que a bancada evangélica pediu, e aí o líder da bancada evangélica virou para mim e disse, Deltan, e agora? Dá para avançar esse projeto? Eu falei, não dá. Por quê? Porque esse projeto ele tem um problema essencial. Esse projeto ele fere uma cosmovisão cristã minha de que o Estado ele não pode entrar em todas as esferas da sociedade. O Estado não pode ser um Estado totalitário. E o que esse projeto de lei está prevendo é que vai existir um órgão indicado pelo governo, nomeado pelo governo, que pode ser um governo de esquerda, de direita, não importa. Vai fiscalizar o que eu penso. Que vai interferir no conteúdo, no alcance do que as pessoas falam nas redes sociais, vai regular a expressão das ideias e o alcance das ideias segundo a fé e a visão ideológica do governo de ocasião. Eu não posso concordar com isso. Isso viola a minha visão, seja a visão cristã católica do princípio da subsidiariedade, que diz o seguinte, basicamente o princípio da subsidiariedade diz que você deve garantir autonomia para o indivíduo, que quando não consegue resolver aquela matéria no âmbito do indivíduo, você vai para a camada superior, institucional, que seria a família. Quando você não consegue, você vai para a igreja, para a associação. Quando você não consegue, você vai para a comunidade local. E o Estado é o último recurso. O Estado só vai regular um comportamento quando todo o resto não conseguiu. E se o Estado interfere no indivíduo passando por cima de tudo, você está tirando a possibilidade de nós alcançarmos nosso pleno desenvolvimento. É a mesma coisa com o seu filho. Se você ficar fazendo tudo que o seu filho pode fazer, você suprime a possibilidade do seu filho se desenvolver. Se você ficar amarrando o cadarço do seu filho até os 20 anos de idade, meu amigo, você está fazendo alguma coisa errada. Você concorda comigo? A gente não pode ter o Estado amarrando o nosso cadarço. Exato. E quando você olha para as esferas, ou vamos trazer agora para a nossa visão protestante sobre a organização da sociedade, isso é importante você ter, porque a gente aprende totalmente diferente na faculdade de Direito.
A visão cristã é de que Deus é soberano a tudo, mas cada esfera Tem a sua responsabilidade. tem a sua responsabilidade, o seu princípio que guia, e o Estado é uma das esferas. Ele não pode ficar se metendo na igreja, na família, naquilo que é essencial nessas outras esferas. Ele tem um limite de atuação. Até já esqueci por que eu estava falando tudo isso. Não, por causa eu falei do limite da liberdade. Exatamente. Você está explicando que essa liberdade, de alguma forma, ela está sendo cerceada pelo Estado, que de repente está tendo um viés totalitário. Sob o pretexto de defender a liberdade. Veja agora o que está acontecendo no Supremo. Sob o pretexto de defender a democracia, ele viola a democracia por dentro. Acabou de vir à tona agora, nessa semana, os papéis revelados pelo Congresso americano das ordens judiciais do ministro Alexandre de Moraes sobre o Twitter, mandando derrubar uma série de redes sociais, impactando inclusive alguém aqui de Maringá, o Mero Marquesi, derrubando as redes sociais dele de modo absolutamente ilegítimo. Sob o pretexto de defender a liberdade, o Estado viola a própria liberdade. É o que a gente está falando. Então, Deltan, deixa eu pegar esse gancho aqui, mas você que foi, né, procurador federal, daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta a você sobre isso, mas a nossa Constituição não nos assegura essa liberdade? O que está acontecendo então? O que está acontecendo é o exercício desmedido do poder não controlado por outros poderes. A gente vive um sistema que deveria funcionar em teoria como um sistema de freios e contrapesos, em que o Senado, em que o governo barram eventuais abusos do Supremo, mas a gente não tem esse sistema funcionando de modo funcional, de modo orgânico, no modo como foi planejado para funcionar. Hoje nós vemos o Supremo Federal praticando uma série de arbítrios. Deltan, você está falando em abstrato, vamos dar exemplo. Arbítrio sobre a liberdade de expressão. Conteúdos, na época eleitoral, do Nicolas Ferreira, foram censurados pelo TSE. O que ele falava nesses conteúdos? Ele falava sobre o que aconteceria se Lula ganhasse o poder. Ele falava, quando o seu filho chegar em casa com a pupila dilatada, faz o L. Quando alguém quiser fazer aborto, etc., faz o L. Ele começou a vincular uma série de possíveis projeções e comportamentos futuros. Aí o TSE veio e derrubou isso como fake news. Espera aí. Fatos, declarações sobre fatos podem ser falsas, mas não opiniões. Opiniões não são verdadeiras ou falsas. Opiniões podem ser melhores, piores, mas não são verdadeiras ou falsas. E eles derrubaram como se fosse um fato falso, algo que não era um fato. Quando você fala sobre o futuro, você faz uma projeção sobre o comportamento futuro, isso não é um fato, porque não existe, não aconteceu. Para dizer. Isso é uma opinião sobre o que vai acontecer. Sim. E opinião não se censura. Opinião não é fake. E eles derrubaram uma série de opiniões de uma série de pessoas sobre Lula, sobre a vinculação dele ao aborto, sobre comportamentos futuros, sobre uma similaridade com Ortega na Nicarágua, que estava fechando igreja, sobre um alinhamento com Maduro, ditador. Derrubaram uma série de conteúdos que não se tratava de fatos, se tratava de opiniões. Ou seja, houve uma censura de conteúdo inadmissível. Mais ainda, o TSE pegou um vídeo verdadeiro sobre escândalos da época do governo Lula e derrubou o vídeo inteiro, reconhecendo que os vídeos eram verdadeiros, e disse que quando coloca tudo junto, gera uma desordem informacional. É um conceito que não existe no mundo. E aí o Supremo vai e derruba um conteúdo inteiro. Mais, o Supremo está derrubando as redes sociais inteiras das pessoas. Isso não tem previsão constitucional, isso não tem previsão legal. Essa é uma espécie de censura prévia. Isso é mais ou menos a mesma coisa que você cortar a língua de uma pessoa, só que na versão moderna. Sim. É uma atualização da versão medieval de cortar a língua de alguém. Não pode, não tem previsão constitucional, não tem previsão legal, caracteriza a censura prévia, viola a lei ainda que impede a penhora de meios de produção. Para várias pessoas que foram censuradas, a rede social era um instrumento de trabalho. Você não pode impedir a pessoa de falar uma série de coisas legítimas, lícitas que ela vai falar no futuro, sem você saber nem o que ela vai falar. Se tem algum post errado, você vai lá e derruba o post. É o que diz o Marco Civil da Internet. Violaram, inclusive, o Marco Civil da Internet. E aí o Supremo está praticando essa série de abusos. Eu estou falando só de liberdade de expressão, a gente pode falar de outras liberdades que o Supremo está violando. Escancaradas as violações. Tudo está vindo à tona agora e reforçado por esses documentos do Twitter. E quem deveria barrar isso? O Senado Federal. O Senado Federal é quem faz o contrapeso. Pode barrar por meio de uma CPI, pode barrar por meio de processo de impeachment contra os ministros. E por que o Senado não faz? Porque a gente tem uma disfunção chamada foro privilegiado. Uma coisa que onde existe no mundo existe para 1, 2, 5, 10 autoridades, mas no Brasil atinge 57 mil autoridades.
e coloca nas mãos do Supremo punir os senadores, punir os deputados. E eu vivi o Congresso Nacional. Os senadores e deputados têm medo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque já entenderam que alguns ministros não têm por limite a lei, têm uma atuação desmedida e eles têm medo de retaliação, medo de terem suas carreiras políticas arruinadas, medo de serem caçados se eles não se dobrarem ao sistema, e muitos deles, infelizmente, se dobram ao sistema. Esse é um grande problema que a gente tem. Muita gente fala que vai entrar lá para fazer diferente, entra lá e debaixo das pressões faz igual a todo mundo. Mas assim, pastor Dalmo, a gente sabe que Calvino, viu, Deltan? Nosso querido João Calvino, ele nos deu uma herança muito rica com respeito à democracia, né? Calvino foi um grande mentor também, né, desse sistema representativo, federativo, onde as pessoas elegem os seus representantes. A gente não esperaria, vou fazer essa pergunta para o pastor Dalmo, depois eu queria ver com o Deltan, a gente não esperaria que a democracia nos fornecesse uma liberdade mais consciente, mais consistente? O que errou? O que está acontecendo com a democracia, meu pastor? Eu volto a indicar, né, o outro programa que nós gravamos sobre fé e política também. E uma das coisas que nós tratamos quando falávamos dessas questões das esferas de poder e tudo mais, e que Abraham Kuyper trabalha no livro Calvinismo, e isso está na essência, talvez a essência do problema. Por exemplo, ele diz que a liberdade é uma realidade inata do ser humano. É por isso que mesmo aqueles que divergem da fé cristã, eles têm esse senso de uma necessidade de buscar a sua liberdade, porque isso é inato. Deus colocou isso na nossa convicção de fé, Deus colocou isso em todo ser humano. Já a realidade da autoridade, ela é uma realidade mecânica. A autoridade ela se tornou necessária por causa da queda. Então, nós entendemos que esse princípio, ele que vai nortear essa construção democrática. Por que nós não abraçamos, por exemplo, o anarquismo? Nós temos muitas pessoas hoje que creem que o ser humano é bom, essencialmente. Se o ser humano é bom, essencialmente, por que necessidade de governo? Nós entendemos que não. A fé cristã diz que o ser humano é mal na sua essência, por causa do pecado. Então, há um meio mecânico de regular essas relações. Então, se você não entende a razão pela qual a própria exercício da autoridade existe, na minha opinião, já começa o problema aí. Então, você dá margem para algumas percepções e exercícios da autoridade, como às vezes a gente tem visto até mesmo no nosso contexto, que infelizmente remontam a práticas medievais, onde não havia talvez uma construção tão saudável acerca dessas coisas. Então, na minha opinião, talvez a gente precise de um exercício de voltar à essência dos porquês. Por que nós defendemos a democracia? Por que nós entendemos que esse é o melhor sistema de governo? Onde isso nasce? Quem foi que trouxe isso à tona? Abraham Kuyper vai dizer que os sistemas políticos eles nascem essencialmente no contexto religioso. Ou a própria religião elaborando esses conceitos, ou numa antítese à religião. Alguém dizendo, olha, eu quero propor algo porque a religião pensa dessa forma. E hoje a minha percepção é de que nós abandonamos essa relação. E talvez a grande questão esteja aí, a necessidade de voltar à essência dos porquês nós defendemos tudo isso que nós defendemos. Esse tipo de ação, Deltan, que a gente tem visto por aí, por parte de um dos poderes descaracterizados do nosso país, é típico de países comunistas. Por exemplo, a China, o Irã, a Coreia do Norte, todas elas, a internet, ela é do Estado. Ela não é aberta para todos, sabia? Eles regulam a internet e só colocam na internet aquilo que o Estado ele delimita. Você acha que isso pode acontecer aqui, Deltan? E isso é uma expressão de um Estado democrático de direito, que alguns gostam tanto de usar essa expressão? Só um detalhe, pastor. É a República Democrática da Coreia do Norte. Democrática. O termo sendo cooptado para um outro sistema que não tem nada de democrático. Para vocês terem uma ideia, gente, estou lendo um livro que fala que a China tem a sua própria internet, Deltan. Caramba, hein? Divorciada da rede de internet mundial, só para postar o que o Estado, o que o Partido Comunista Chinês quer
para ideologizar a sua população. Uhum, Será que para doutrinar, né? será que não é isso que esse pessoal aí está querendo aos poucos? Quando você me pergunta isso, eu vou responder com uma recomendação do nosso Senhor Jesus: vigiem e orem. Vigiem e orem. E a gente precisa ter uma postura diante dos desafios nacionais, uma postura bíblica, uma postura como a postura de Neemias. Neemias é uma grande inspiração para mim bíblica sobre como lidar com os problemas nacionais. Neemias viu uma situação ruim, uma situação em que Jerusalém não tinha mais muros, viu uma situação em que Jerusalém poderia ser invadida a qualquer momento por seus inimigos, para ser saqueada, para se violentarem as pessoas que lá dentro estavam. E a primeira atitude que Neemias teve foi se lamentar. Ele teve um coração de carne. E quando a gente olha a realidade nacional e as dores que a gente vive, a primeira atitude que a gente tem que ter é sofrer junto. A gente não pode ser insensível, a gente tem que ter um coração de carne. A gente não pode se anestesiar diante dessa realidade. A segunda atitude que Neemias teve foi jejuar e orar. Nós precisamos jejuar e orar rotineiramente pelo nosso país. Agora, mais do que isso, além de jejuar e orar, debaixo da direção de Deus, ele agiu. Sim. Ele deu um passo de fé. Ele tomou decisões de risco para servir, para fazer coisas que pareciam impossíveis naquele momento. Parecia impossível você ir reconstruir muros no meio dos seus inimigos. Mas Neemias saiu da sua zona de conforto na função de copeiro do rei, um funcionário público bem colocado, com bom salário. Ele toma uma decisão de risco, ele vai e ele busca liderar, se une ao povo debaixo da direção de Deus para reconstruir muros com uma espada na mão e com os tijolos na outra. Mesmo quando o anúncio era de que os inimigos poderiam atacar a qualquer momento, de todas as direções. Em vários momentos você vê Neemias ao longo desse processo orando, buscando a Deus, e eles seguem firmes, agindo. Nós precisamos, como cristãos na nossa sociedade, nos sensibilizar com os problemas, ter compaixão, ter um coração de carne. O nosso amor não pode esfriar. Sim. Nós precisamos, em segundo lugar, orar e jejuar. Em terceiro lugar, nós precisamos agir, exercer cidadania consciente. Precisamos agir com informação, com sabedoria, mas precisamos nos posicionar. Ser sal e luz. O Francis Schaeffer, no livro Manifesto Cristão, e você estava falando de secularização, né, dessa cultura humanista, ele fala que nos Estados Unidos, e ele escreve em 1980, depois daquele precedente Joe versus Wade sobre o aborto, ele fala: onde estiveram os cristãos ao longo dos últimos 30 anos que não tocaram as trombetas? Com esse esvaziamento da fé do espaço público, com o crescimento da secularização e com o avanço de causas que matam crianças, matam bebês no útero, como aborto, com a doutrinação, uma visão de esquerda que conflita com a nossa visão, tomando conta. Onde estavam os cristãos, os líderes cristãos que não soaram as trombetas? Nós precisamos soar as trombetas. Quando a gente se opõe, quando eu me oponho à visão de mundo de esquerda, não é um preconceito, é porque existem 3 discordâncias fundamentais cristãs com a visão de esquerda. Primeiro ponto é que a esquerda tem uma visão de Estado totalizante. Sim. É aquela visão de Estado, daquele projeto da censura que entra em tudo, entra no que você fala dentro da tua casa. E cerceia a liberdade. E cerceia a liberdade. E cerceia a liberdade. É uma visão, então, de Estado totalizante. É uma visão de Estado que vai entrar na escola para doutrinar o teu filho. Doutrinar ideologicamente o teu filho. Vai entrar na sua casa para mudar a sua família. Para quebrar a inocência das crianças. Para fazer, desculpa a expressão aqui, dança do bate-cu no Ministério da Saúde, que nem a gente viu, infelizmente, acontecer. Não sei se o pastor acompanhou. Uma dança erótica num evento oficial do Ministério da Saúde. Nós somos contra essa visão de Estado totalizante. O Estado é limitado, seja pelo princípio da subsidiariedade, de vertente católica, seja pela soberania das esferas, mas existe um princípio comum fundamental de que Deus é o soberano e o Estado tem o seu papel, mas é limitado. A segunda visão, essencialmente discordante, é a visão sobre o indivíduo. A esquerda tem uma visão de indivíduo que retira dele a responsabilidade, que retira o livre-arbítrio, ainda que condicionado, e ao retirar o livre-arbítrio diz: o bandido não tem que ser punido porque ele é uma consequência da sociedade. A pessoa que trabalha não merece o seu lucro porque é determinado pela sociedade, é condicionado, é determinado pela sociedade, então não merece nem o lucro, nem a punição.
você retira completamente um princípio de justiça de Romanos 13, de que o Estado é servo de Deus, de que a autoridade é serva de Deus, para punir os maus e recompensar os bons. Os bons, isso. E existe uma terceira visão essencialmente discordante, que não é sobre o Estado, não é sobre o indivíduo, mas é sobre as relações sociais. A esquerda tem uma visão conflitiva das relações sociais, e que tudo é uma relação entre opressores e oprimidos. Então, se você é empregador, você é um opressor do teu funcionário. Se você é pai, você é opressor dos seus filhos. Se você é marido, você é opressor da sua mulher. Se você é branco, hétero, então, caraca, coitado de você. Branco, hétero, patrão, pai, nossa, marido, junta tudo isso, você é o opressor, a 10ª potência. Quando a nossa visão cristã, não. Nossa visão é de compaixão, é de amor, é de serviço, é de influência nas relações para servir, é de que o último vai ser o primeiro. Então, são visões de mundo que não são conciliáveis com a nossa perspectiva cristã, inclusive no tocante à liberdade. E aí, Dani, por exemplo, nós falamos aqui, Deltan, tivemos aqui no nosso programa anterior aqui, o Rafael Rosa, nós falamos sobre fé e política. E aí nós perguntamos a ele, e eu queria voltar a essa pergunta, quando é que a gente pode, então, ter uma certa desobediência civil? Se o governante faz algo que fere esse conceito de liberdade que a gente tem como inerente do ser humano, até onde vai a nossa obediência a esse tipo de Estado autocrático e até do próprio governante que foi colocado lá? Perfeito. Primeiro que a gente tem que deixar claro que, como cristãos, a gente não incentiva a desobediência civil, né? Quem vai sair preso dessa? Ainda bem que a pergunta não foi para mim, eu pensei. Mas, o que a gente entende? Dentro desse conceito de esferas, e o Deltan citou Romanos 13, a gente entende que o Estado, ele é uma autoridade constituída por Deus. E é importante deixar claro, até conversava com o pastor Dalmo ontem, que a gente não está falando da pessoa que está na função, a gente está falando do cargo, do local, né? Então, o Estado, ele é usado por Deus como autoridade, como diz em Romanos 13, para reprimir o mal, para beneficiar os bons. Então, a gente entende que a desobediência civil, ela é aceitável quando o Estado, ele entra nas questões das leis divinas. Quando o Estado quer intervir naquilo que a gente entende que é uma lei divina. Por exemplo, a gente citou aqui Daniel. Daniel saiu uma lei lá que ele não podia orar. Ele orou. Sim. A gente tem Sadraque, Mesaque e Abdinego também, que saiu a lei que tinha que se curvar diante da estátua. Não se curvaram, foram jogados na fornalha. Um exemplo do Novo Testamento. Saiu lá que Pedro e João não podiam pregar. E aí a resposta clássica deles. Nos importa obedecer a Deus, né? Então, nesse sentido, a gente entende que quando uma esfera ela quer intervir em outra esfera, a gente tem que olhar primeiro a soberania de Deus. E se a lei de Deus está sendo cerceada, está sendo tirada, se está tentando nos parar de falar com aquilo que a gente crê, então, nesse caso, a gente crê que há uma permissão. Sim, há pastor. uma permissão. Só acrescentando também, claro, pastor. Nós mencionamos isso aqui já, mas vamos repetir também. Eu citei nesse programa sobre fé e política a questão de Calvino, dele mesmo ter reeditado as Institutas. Calvino, num primeiro momento, ele adota uma postura mais moderada e, à medida que ele amadurece, ele entende que há essa abertura para a desobediência civil exatamente quando uma esfera ela ultrapassa o seu limite. E não só isso, também quando dentro da própria esfera você tem uma figura usurpando aquela autoridade e usando de maneira equivocada aquela autoridade que foi dada à esfera. Então, quando você tem um tirano, o respeito é à instituição e não àquela pessoa. O cristão, então, se submete e trata de maneira respeitosa à instituição de poder, à instituição de autoridade, e não a pessoa que exerce o poder com tirania. E só um detalhe importante. A preocupação dos reformadores não era exclusiva com a questão pública. Ela começou no contexto religioso, exatamente para que as liberdades fossem asseguradas, inclusive no contexto da igreja. Nós entendemos que essa liberdade inata que o ser humano busca, ela também é defendida no contexto da esfera da igreja.
Por exemplo, ninguém pode ter sua consciência violada em matéria de fé. Um pastor que viola a consciência das suas ovelhas, ele também é um tirano. Ele também está ultrapassando aquilo que aquela esfera concede a ele de poder e autoridade para exercer. Então, nesse contexto, nós entendemos que o cristão ele não só pode, como ele tem o dever de se posicionar e denunciar a maneira como o poder e a autoridade tem sido usurpada por um indivíduo. Deltan, você logicamente foi muito conhecido, né? Através daquele movimento que teve aqui do Lava Jato. Você foi, né, um procurador federal da República. O procurador, de certa feita, ele não tem esse papel? Qual é o papel de um procurador da República? Não é talvez de fiscalizar esses excessos para, de repente, trazer a coisa dentro de um escopo de uma liberdade mais constitucional? Fala um pouquinho sobre essa sua vocação tão bonita. Legal. A razão pela qual eu decidi estudar para concurso e buscar uma posição pública foi quando eu abri a lei do Ministério Público e, lendo a lei do Ministério Público, eu vi que o Ministério Público cuidava das crianças, dos adolescentes, dos idosos, do respeito aos seus direitos, cuidava do respeito ao meio ambiente, cuidava na área criminal para punir os criminosos, a fim de proteger as vítimas, proteger a sociedade. Ou seja, basicamente era uma atividade de amor ao próximo. Eu olhei aquilo e falei, gente, isso aqui é a minha missão de vida, dada por Deus. Jesus disse, né? O mandamento central, ama Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento, todas as suas forças, ama o próximo como a si mesmo. Eu vou estar fazendo amor ao próximo aqui, e eu faria isso até de graça. Uhum. E vou até ganhar por isso, só não posso deixar o meu chefe saber que eu faria até de graça. E a partir dali eu passo a estudar para concurso e ao longo do meu estudo, o meu foco não era passar na prova e conseguir um cargo. Ao longo do meu estudo, o meu foco era obter os melhores instrumentos jurídicos possíveis, aprender para melhor servir uma vez estando num cargo público. Uhum. Eu estudava à noite, eu parava tudo quando eu estava cansado à noite e cantava uma música da banda Filhos do Homem. Vocês devem ter ouvido falar porque é uma banda de uma grande cidade, uma metrópole, chamada de Pato Branco, conhecida internacionalmente como White Duck City, e que tem na sua área de influência várias cidades, entre elas Maringá, na área de influência da Grande Pato Branco, região metropolitana da Grande Pato Branco. E lá em Pato Branco, essa banda Filhos do Homem cantava uma música que dizia faço o melhor, oh, faço o melhor para Deus, aí cante, pule, dance. Tem no YouTube aí, pessoal, fácil vocês acharem. E fazia isso e voltava a estudar de madrugada porque o meu foco era fazer o meu melhor para o meu Deus. E até tem gente que às vezes fala assim, fé não pode entrar na política, não se mistura. Uhum. Gente, não tem como você não levar os compromissos últimos da tua alma para qualquer coisa que você vai fazer, para qualquer esfera de influência. E se você é cristão e não faz isso, meu amigo, você é sal sem sabor, você não é luz. Não tem como você não levar os compromissos últimos da sua alma. Nós, cristãos, somos os primeiros a defender o Estado laico, agora dentro de uma laicidade, como a Constituição defende, colaborativa, em que a igreja colabora com o Estado, e o Estado, reconhecendo o papel da igreja que contribui para a sociedade, reconhece o espaço de atuação da igreja e incentiva. Nós defendemos porque nós entendemos, olhando para a experiência histórica, que é a melhor forma do Estado e a igreja se relacionarem. Mas o indivíduo não tem como ele não carregar consigo os compromissos últimos da sua alma para onde ele for. Então, a razão pela qual, ao longo da Lava Jato, em todas as chuvas de canivete que a gente viveu, de eu não ter abandonado, é por eu ter a visão de que, na minha passagem humana sobre a Terra, eu devo estar disposto a fazer sacrifícios para fazer o bem, para amar. Eu devo perseverar, eu devo lutar. Eu sou inspirado por pessoas, na última fala sua, Luciano, eu lembrei do John Bunyan, que escreveu O Peregrino e que foi levado à prisão por desobedecer. Eu estava ouvindo o Dani você falar e estava lembrando, o John Bunyan foi uma das pessoas que desobedeceu a lei que tinha estabelecido o anglicanismo como a religião oficial da Inglaterra, um pastor puritano, anglicano não poderia fazer pregações em público, e o John Bunyan desobedecia e foi para a cadeia e ficou preso cerca de 12 anos porque ele dizia, se me soltar eu vou pregar de novo.
Se ele concordasse em parar de pregar, ele era solto. Não foi, ficou lá. Saiu da cadeia depois de uns 10, 12 anos, ficou um pouco solto, voltou à repressão contra religiões não anglicanas, contra exercício da fé não anglicana na Inglaterra, e ele voltou para a cadeia. E aí, olhem como Deus tira a bênção mesmo do mal, mesmo das circunstâncias ruins. No segundo período dele da cadeia, ele escreveu O Peregrino. Foi um dos livros cristãos mais traduzidos do mundo. Se espalhou como um rastilho de pólvora. É o mais. É um livro, se você não leu ainda, leia, é um clássico cristão em que ele fala da jornada de fé do cristão ao longo das dúvidas que você tem, nas diferentes situações e vidas pelas quais você passa. E aconteceu porque um cristão decidiu não se dobrar diante de leis injustas. Porque ele, por fé, obedeceu. A gente tem um livro como O Peregrino que impactou multidões. Tentaram calar a voz do John Bunyan, tentaram cortar a língua do John Bunyan, mas Deus usou aquela censura para espalhar a voz e a mensagem de um modo que ele jamais seria capaz de fazer por meio das pregações que ele fazia. E aí, voltando, Luciano, porque você me perguntou, a função do procurador é basicamente amor ao próximo. Uma das funções do Ministério Público, dentro dessas funções que eu entendo e interpreto como de amor ao próximo, é fiscalizar a lei, sim, é fiscalizar o exercício dos poderes. Quem poderia estar atuando em fiscalização do Supremo Tribunal Federal é o Procurador-Geral da República. Contudo, ele é escolhido por um presidente da República que, conforme os próprios ministros do Supremo falaram para a imprensa, um Supremo que está em lua de mel com o governo. Então, lá existe um jogo de poderes e forças que não permitiria você escolher um Procurador-Geral da República hoje que fosse atuar independente, de modo realmente independente, para o fim de controlar eventuais abusos do Supremo Tribunal Federal. Ele teria instrumentos mais limitados. Porque quando você está falando da cúpula dos poderes, o controle é essencialmente político, não é tanto jurídico, mas é mais político do que jurídico. Porque ali é poder com poder, é atrito mesmo. Então, quem deveria fazer isso seria especialmente o Senado Federal. Mas o Procurador-Geral da República é uma voz que eu gostaria de ver erguida contra todo tipo de abuso no Brasil. Todo tipo de abuso, seja da corrupção até o abuso de poder praticado no âmbito judicial. Mas hoje ele é, como você disse, ele é uma pessoa escolhida, né, Deltan? Não é concurso, não é mérito, é escolhido por uma instância superior. É um cargo assim de comissão, não é? O Procurador-Geral da República. Ele é escolhido dentre os procuradores, mas é escolhido dentro de um universo muito grande pelo presidente da República, que, né, com critérios políticos. Pronto, então o critério é político. Então, você entende que isso aí é um dos equívocos da nossa democracia, até, inclusive, a escolha do juiz do Supremo? Olha, hoje a gente vê isso como um problema social e hoje eu apoio medidas para você tornar essa escolha mais técnica, tanto dos ministros como do procurador-geral. Contudo, em democracias mais amadurecidas, com uma cultura democrática mais forte, as escolhas são mais livres, são feitas com critérios políticos mais amplos, porque elas são boas. As pessoas não escolhem para ser ministro supremo o seu advogado. Nas democracias com uma cultura democrática forte, a população não admite isso. Não admite. No Brasil, infelizmente, como a sociedade brasileira admite esse tipo de violação, eu acredito que um caminho importante para nós seria colocar critérios técnicos para a escolha de ministros do Supremo, para a escolha de funções relevantes da nossa República. Contudo, mais uma vez, em países com uma cultura democrática mais forte, mais avançada, esse tipo de previsão não é necessária, porque as escolhas já são feitas segundo critérios bastante republicanos, de quem é a melhor pessoa que vai exercer, quem é o mais preparado. É mais maduro, né? Uma democracia mais madura do que do nosso país. Por falar em democracia, eu queria rapidamente aqui convidar aqui um jovem, não é? Para fazer parte, Deltan, aqui da nossa mesa, embora breve, né? Porque o nosso programa já está caminhando para o final. É o nosso querido Vitor, o Vitor Alcazar. O Vitor é nossa ovelha, gente boa. E o Vitor está se despontando aí, né, Deltan? Dentro dessa leva de jovens, como você, meu filho. Você é um jovem e o Vitor também é bem jovem. E ele está se despontando agora aí na política. Talvez alguém promissor, né, Deltan? Para mudar um pouco esse viés nosso aqui na cidade de Maringá, né? Vitinho, seja bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar nessa mesa de pessoas tão qualificadas aqui, né? Nosso convidado especial é o Deltan. Uma inspiração para mim e para milhões de pessoas aí.
E como eu disse agora há pouco, os curitibanos trouxeram um pouquinho do frio pra gente, né? Ô, maravilha. Mas Tem que é um chamar o prazer Deltan estar aqui para com vir mais aqui, gente. Vai fazer o frio. Prazer imenso. Dizem que o verão é tão bom em Curitiba que até o inverno vai visitar. É verdade. É isso aí. Deltan, eu acho que a pergunta que todo mundo quer também que você fale um pouquinho, porque foi um movimento assim que teve um âmbito nacional e teve implicações assim muito grandes. A sua figura, também a figura do juiz, né, do Sérgio Moro. O que foi a Lava Jato, em poucas palavras? E por que ela teve um impacto tão grande como ela teve aqui? E você foi um dos grandes, eu não vou dizer protagonistas, mas um dos grandes agentes, né, que serviram a Lava Jato. Para a gente entender a Lava Jato, a gente tem que entender o que foi o país nos últimos 500 anos. O país nos últimos 500 anos foi um país dominado por pessoas que usaram seu poder para roubar o país. Isso é muito claro. A Lava Jato ilustrou isso com uma investigação que abarcou um período de 10, 15 anos, mas isso é documentado para trás da nossa história ao longo dos séculos. É verdade. Em 1650, padre Antônio Vieira, um padre católico, foi a primeira pessoa que fincou a bandeira contra a corrupção no nosso país, dizendo que o verdadeiro ladrão não era o ladrão de galinhas, era um governante português que vinha aqui não buscar o nosso bem, mas vinha aqui buscar os nossos bens. E enquanto o ladrão de galinhas roubava e era enforcado, o verdadeiro ladrão, que era o governante, roubava e mandava enforcar. E quando a gente vem para a Lava Jato, e a gente tem vários outros exemplos, casos históricos que mostram que essa corrupção se estendeu ao longo do tempo, quando a gente vai para a Lava Jato, a gente vê que a realidade é a mesma. O ladrão de galinhas ele vai punido, mas o governante, o grande ladrão, ele rouba e ele manda enforcar. Então ele rouba, ele garante a própria impunidade, ainda que isso demore alguns anos para acontecer, e ele manda enforcar quem combateu a corrupção. E é exatamente o que nós estamos vendo hoje. Nós combatemos a grande corrupção, com a ajuda da sociedade, a gente foi praticamente uma rebelião dentro da lei, uma rebelião no país para fazer a lei valer para os poderosos. E nós, por um momento, conseguimos colocar os poderosos debaixo da lei, prender corruptos em série, recuperar bilhões para os cofres públicos, e em seguida o que nós vemos? Mais o mesmo, os corruptos alcançando as posições de poder, se recolocando nas posições de poder, se reorganizando e aí passando a perseguir quem combateu a corrupção. A ponto de você olhar hoje para as ruínas da Lava Jato, depois de eles terem destruído uma série de condenações, uma série de casos criminais, e você vê o juiz que conduziu a Lava Jato do Rio de Janeiro afastado. O procurador que coordenou a Lava Jato no Rio de Janeiro punido com demissão, convertido em suspensão. A juíza que condenou Lula no caso do Atibaia, do sítio do Atibaia, afastada essa semana por uma decisão do corregedor do CNJ. O juiz atual da Lava Jato afastado. O ex-juiz da Lava Jato que condenou Lula também, Sérgio Moro, respondendo a um processo por cassação. Eu que fui coordenador da Lava Jato em Curitiba, condenado por crítica ao Supremo Tribunal Federal, enquanto era procurador, e depois que eu saí para a política, cassado pelas mãos de um ministro que foi delatado na Lava Jato. Numa decisão criticada por todos os grandes jornais do país, inclusive por juristas que não gostam da Lava Jato, com uma decisão ilegal e abusiva. O quadro de perseguição é claro, é transparente, só não vê quem não quer. Todos esses juízes, procuradores, eles atuaram ao longo de décadas, na Justiça, no Ministério Público, sem que tenham sofrido nem punição disciplinar, sem que tenha sofrido um processo disciplinar contra si. E aí essas pessoas agora, por terem atuado na Lava Jato, estão sendo punidas. A mensagem do sistema é clara. Crime mesmo é combater a corrupção no Brasil. E eles vão punir os combatentes da corrupção para que ninguém nunca mais ouse novamente combater a corrupção. E quando foram afastados agora os desembargadores e juízes da Lava Jato, nessa semana, o presidente do tribunal declarou que ele não estava conseguindo preencher os lugares, porque ninguém queria assumir as funções, porque sabia que seria o próximo a ser punido, se decidisse fazer o seu dever e enfrentar os interesses dos poderosos que roubam o nosso país. Deltan, qual que é, na sua opinião, porque está aqui o Vitor do nosso lado, você acha que nós temos um instrumento para evitar, ou pelo menos diminuir, esse tipo de postura e conduta no nosso país? Qual é esse instrumento?
temos um instrumento. E esse instrumento tem a ver com o Vitor, mas esse instrumento chama voto consciente. Pronto. Esse instrumento chama voto consciente. Nós precisamos escolher representantes nossos que defendam a integridade e o combate à corrupção, que tenham preparação, que sejam competentes, estudem políticas públicas sobre evidências, e pessoas que tenham o coração no lugar certo. A partir da nossa visão do mundo cristão, nós queremos pessoas que tenham os mesmos valores e princípios. Agora, nós devemos evitar um erro que muitos cristãos cometem, de entender que simplesmente por a pessoa ser cristã, Sim. ela deve ser alçada a uma função pública. Ok. Você não leva, meu amigo, o seu filho, quando ele quebra o braço, para o pastor. Você pede oração, sim, para o pastor, porque nós acreditamos no mover sobrenatural de Deus. Mas você leva para o médico, porque Deus age por milagres, mas Deus age por processos. Nós levamos para o médico para que ele faça uma cirurgia, um exame, para que ingesse o braço, para que conserte o braço. Da mesma forma, nós devemos abandonar uma postura equivocada do passado de entender que apenas uma pessoa, por ser cristã, ela está apta para uma função pública. Não, eu quero que a pessoa em que eu vou votar, além de ser cristã, esteja preparada, tenha estudado, estude política pública sobre evidência, porque ela vai ter que entender o mínimo, o básico de educação, saúde, segurança, para poder direcionar a sua equipe de assessoria, delegar tarefas, receber tarefas, compreender se elas foram bem executadas ou não nessas diferentes dimensões da vida e sociedade. E aí, Vitor Alcazar, está preparado? Estamos preparados aí. E dentro desse tema, eu só queria abrir um parêntese aqui. A gente estava começando da atuação da Lava Jato, do Deltan. E eu posso falar claramente que se hoje eu estou aqui participando ativamente da política, foi muita contribuição da Lava Jato. Eu posso dizer que eu sou um filho da Lava Jato, vamos dizer assim. Legal, Vitor. Porque eu, assim como milhões de brasileiros que acompanham o cenário político nacional, chegou um momento em que não havia quase esperança. Com o despontar da Lava Jato, com os poderosos sendo condenados, com todas as provas, milhões, milhares de provas sendo apresentadas, o brasileiro pôde, por um momento, olhar para o horizonte e falar: ainda existem pessoas dispostas a lutar por um mundo melhor. E, recentemente, o próprio Deltan compartilhou uma frase de uma professora que eu achei bem legal. Um país ele só pode dar certo quando as pessoas boas têm a mesma ousadia que as pessoas ruins. Então, eu acredito que esse é o grande chamado para nós, em especial nós como cristãos. Nós temos que ter a mesma ousadia que aqueles que praticam o mal para defender os valores e os princípios cristãos. Então, para mim é uma honra estar aqui e eu agradeço muito ao trabalho da Lava Jato, ao trabalho do Deltan. Luciano, você não traz esperança? Opa! Olha só, claro que traz. enquanto a gente vê a Lava Jato sendo destruída, a gente vê sementes plantadas no coração de uma série de pessoas. O Vitor é uma delas. O Guilherme Kilter, em Curitiba, é outra delas. Sementes plantadas em engajamento cívico que nunca aconteceu. As pessoas sabiam os nomes dos jogadores de futebol, hoje sabem os nomes dos ministros do Supremo. Sabem pelo nome, sabe quem é quem, sabe o que fizeram no verão passado. É desse despertar que nós vamos mudar. É da consciência de que é na política que a gente muda a realidade. É o que o Francis Schaeffer falou, nós não podemos nos omitir. Nós precisamos atuar nas várias esferas da vida humana. A gente tem uma responsabilidade missionária nas várias esferas da vida humana, de ser sal da terra, de ser luz do mundo nas várias esferas, inclusive na arena política, porque a política é um instrumento por excelência de fazer amor ao próximo em larga escala. É um instrumento por excelência, porque você vai mudar, impactar e mudar a vida das pessoas na educação, na saúde e segurança. A diferença entre um Sérgio Cabral e uma pessoa íntegra é o fato de que teria simplesmente, só do bolso dele, sem contar todo mundo que se beneficiou além dele, teria simplesmente 300 milhões de reais a mais para investir na saúde, por exemplo, do Rio de Janeiro, Claro. que ele desviou e que estava em contas bancárias dele no exterior. Fora toda a ineficiência causada, fora todo o ganho ilícito dos empresários que pagaram propina, fora os secretários e todo mundo mais que ganhou propina. E a pessoa que está lá se corrompendo, ela está mais preocupada em como que ela vai ganhar dinheiro, ganhar propina, do que em prestar um bom serviço. Não tem o coração no lugar certo, não tem o coração na atividade, não tem o compromisso com a transformação. Nós precisamos de mais pessoas como você, Vitor, como o Guilherme Kilter, como Homero Marquesi aqui, que é uma pessoa dedicada, correta, honesta, que faz a diferença. Nós precisamos de mais pessoas que dêem um passo à frente para a vida pública, comprometidas com integridade, com competência, com políticas públicas sobre evidências e com os princípios e valores que a gente carrega. E você falou aqui, doutor, sobre o amor e também a necessidade de fazer parte de um grupo, né? Tem aquela frase, mais importante do que a guerra é quem está do seu lado durante a guerra, né? E também, citando de amor, a gente falou aqui de Romanos 13, eu trouxe aqui o versículo, Romanos 13:10. Ele fala, o amor não pratica o mal contra o próximo.
Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, isso já responde uma série de questões que foram levantadas aqui. Qual que é o papel do cristão? Como o cristão age dentro desse campo da liberdade? Simples. O cristão pratica o amor com o próximo. O mandato do cristão, o chamamento do cristão para a vida é agir com amor com o próximo, viver na liberdade de Cristo e fugir da escravidão do pecado. Então, o amor é o que torna tudo viável. Pois é. Hoje nós, logicamente, temos o privilégio de abrir a agenda do Deltan aqui com esse programa, né? O Deltan tem uma agenda grande aqui em Maringá hoje e está aqui conosco, né? Então nos honra muito, viu, Deltan? Talvez uma última pergunta, porque o nosso tempo já está se esgotando. Deltan, você acha que tem jeito? Tem jeito. Tem jeito, e o cristão é aquele que quando todo mundo fala que não tem jeito, porque aquele cara é drogado, aquele cara está na sarjeta, aquele cara não tem jeito, o cristão é aquele que acredita. Porque o cristão sabe que, além das suas forças, existe um mover sobrenatural de Deus ao nosso redor. Deus está todo tempo agindo ao nosso redor. E o cristão é aquele que, como Miqueias e Miqueias 7, vê que o governante exige subornos, o juiz aceita presentes, mas ele lá em Miqueias 7, versículo 7, diz: quanto a mim, eu vou esperar no meu Deus, no meu Salvador. Eu vou estar orando, eu vou estar buscando. É alguém que, como Neemias, ora, jejua e age para a transformação. E nós temos hoje um momento da história em que nós nunca tivemos uma consciência política tão forte das pessoas, uma consciência cívica, uma percepção mais ainda. Nós evoluímos porque nós temos um diagnóstico do grande problema do Brasil, que é a corrupção. Nós entendemos como ela funciona depois da Lava Jato, nós temos comprovado como ela funciona. E hoje nós temos a Lava Jato ainda viva no coração das pessoas, viva na indignação, não só com a corrupção, mas com o desmonte do combate à corrupção, com os abusos que estão acontecendo. E essa é a matéria-prima a partir da qual, com o nosso engajamento consciente, estudado, nós podemos sim construir um Brasil melhor. Eu queria pedir, Luciano, você me permite, para que as pessoas sigam o Vitor nas redes sociais, aqui de Maringá. Vitor, deixa aí teu arroba para todo mundo. A gente sempre traz um conteúdo voltado para a política, né? Em especial, o pessoal aqui de Maringá que quer saber o que está acontecendo na prefeitura, o que está acontecendo na Câmara, quais são os nossos projetos também, as nossas propostas aí para o futuro. Me acompanha lá no Instagram, @Vitor_Alcazar. Vai ser um prazer ter vocês lá. É isso aí. Bacana. Então, para acompanhar os assuntos locais e, se você tiver interesse também em acompanhar os assuntos nacionais, inclusive a partir de um ponto de vista cristão, vai ser uma honra caminhar com você essa jornada a partir também das nossas redes, a partir da nós erguendo a nossa voz, exercendo a nossa liberdade de expressão para fazer a diferença no nosso país. É isso aí, gente. Pastor Dalmo, mais alguma coisa? Eu quero agradecer os nossos convidados, a honra de tê-los aqui conosco. Para nós é um tempo muito, muito edificante, de aprendizado também. Então, agradecemos muito a presença de vocês. Uma última coisa que eu queria destacar, o Deltan, uma das falas atrás, ele trouxe John Bunyan para a mesa, né, citando John Bunyan, e eu me lembrei de um outro contexto muito semelhante, talvez num contexto ainda mais severo. E eu até trouxe uma literatura para indicar que tem menção a esse contexto, que é o contexto do nazismo. Sim. É interessante como que na época do nazismo, os intelectuais, os acadêmicos e até mesmo a igreja cristã da época, ela emprestou a sua autoridade, a sua fala para dar margem. Por exemplo, a igreja ajudou a construir uma teologia nazista. E, se eu não me engano, era a Aliança Cristã, que era o nome dessas igrejas que se organizaram nesse sistema. Mas alguns homens, eles entenderam que eles não podiam se calar. E eles ficaram conhecidos como a Igreja Confessante. E especialmente dois deles, Dietrich Bonhoeffer e Karl Barth. Um com um caráter um pouco mais teológico e outro com um caráter um pouco mais eclesiástico. E nesse livro ele menciona como que essa foi a única voz, praticamente, que persistiu denunciando o nazismo. E como essa atitude deles foi fundamental para que o nazismo fosse vencido e desconstruído, não só na Alemanha, mas na Europa e no mundo todo, né? Nas suas influências no mundo todo. Então o livro que eu quero indicar é esse aqui, O Fascismo Moderno. O autor é um luterano, ele chama Gene Edward Veith Jr. É um luterano
E a editora é a editora Cultura Cristã, a editora da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse outro eu acho que não, né, pastor? Não, esse outro, se alguém quiser conhecer um pouco mais dessa questão das esferas de poder que nós mencionamos, é o livro Calvinismo, do Abraham Kuyper, também da editora Cultura Cristã. Ok, eu queria deixar também aqui, o pastor Dalmo está falando desse personagem, Deltan deve conhecer bem. Esse livro é um livro precioso, Ética, de Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu esse livro exatamente para tratar dessas questões éticas e ele fala muito sobre essa questão da liberdade aqui nesse livro. Ele é editora sinodal e é uma preciosidade se você quiser, né, meandrar por esses caminhos da ética e os caminhos da liberdade. Ok? Bom, Vitinho, obrigado por fazer parte. Posso fazer aí. uma indicação aqui também, pastor? Ah, você trouxe aí? Opa, então eu que vamos lá. acompanho aqui o podcast da EPVO, vejo que tem o costume de indicar, eu também Tá vendo? trouxe umas indicações. Tá vendo? Aqui, A ó. coisa bonita aí, Ó, mano. o primeiro livro que eu indico pro pessoal aqui, ó, quem quiser aprender mais sobre economia e política, nesse tema que a gente adentrou aqui da liberdade, esse livro também fala bastante sobre a liberdade sob a ótica cristã. Então é Economia e Política na Cosmovisão Cristã, do Wayne Grudem. E o segundo, já seria um livro não especificamente cristão, mas também fala bastante do tema liberdade, é o livro do economista austríaco bem famoso, Mises, eu gosto bastante dele, que é o Livre Mercado e Seus Inimigos. Então, deixo essas duas recomendações para o pessoal e agradeço a participação aqui. É isso aí, gente. Bom, então a gente está chegando ao fim. O Deltan está vasculhando ali alguma coisa. Vai tirar um livro daí, Deltan? Não, tá todo Ó. mundo indicando o livro, né? Eu também Pronto, tá vendo? passar vergonha. É isso aí, bicho. E olha só a coincidência. Você trazer esse livro sobre o Dietrich Bonhoeffer. O pastor Luciano trazer também exatamente o do próprio Dietrich Bonhoeffer. E hoje, eu comecei a ler um livro hoje, nessa data, que é A Igreja Apoiou Hitler. Um livro aqui do Vilibaldo Neto aqui. Ele me deu de presente por meio do Guilherme Kilter, que é a versão curitibana do Vitor, que por sua vez é a versão maringaense do Nicolas Ferreira. Opa! Que honra. Tomara que ele tenha tanto seguidor que o Nicolas tem. Né? Se 10% do seguidor deles Tá me bom, né, seguir, já Vitinho? tá Tá ótimo. resolvido. Essa vai ser o slogan do Vitor. É o Nicolas Eu Ferreira quero de Maringá. 10% do... Ai. E comecei a ler justamente hoje sobre esse livro, sobre esse personagem histórico, né? Já tinha um contato já. E queria agradecer demais, Luciano, por esse nosso tempo, por essa nossa conversa. Eu comecei a ler hoje, só que eu leio 10 minutos por dia um livro cristão. Eu acabo demorando para ler, porque eu leio esses 10 minutos e eu leio 1 hora um livro, que pode ser cristão ou não. Sim. Então eu tenho uma divisão de tempo na minha atividade devocional de manhã. Eu invisto um mínimo de 5 minutos de exame de consciência, um mínimo de 5 minutos de leitura bíblica, um mínimo de 5 minutos de oração, um mínimo de 10 minutos de leitura de um livro cristão e um mínimo de 1 hora de uma leitura de um livro normal. Todo dia de manhã eu faço isso. E esse aqui foi o livro que, coincidentemente, eu comecei a ler agora, queria compartilhar com vocês. Obrigado demais, privilégio enorme estar aqui com vocês, que a gente possa seguir servindo juntos o Brasil. Eu e o Vitor, hoje, nós estamos servindo dentro do mesmo time, porque a gente entendeu que dentro do sistema brasileiro, pastor, é um sistema proporcional. Você vota em uma pessoa e você acaba elegendo outra. Se aquela primeira pessoa não conseguiu votos suficientes, o teu voto migra. Então a gente entendeu que a gente precisa formar um time de pessoas. Time bom. Que tenham uma mesma visão. Isso. E esse é o time do Novo, é um time de pessoas que têm coragem de enfrentar os abusos dos donos do poder, entendido os donos do poder como as pessoas que usam os seus cargos para se servir deles em vez de servir a sociedade, que luta por honestidade e competência, que luta contra os abusos do Supremo, do governo Lula. É um time que defende vida, família, liberdade individual. É o único time que entrou contra a descriminalização do aborto no STF, o único partido que fez isso. Defende ainda princípios de liberdade econômica, como o Vitor bem colocou aqui. Defende segurança pública, liberdade de expressão e liberdade religiosa de forma intransigente. E se vocês também estiverem cansados de lutar sozinhos, se quiserem fazer parte dessa comunidade, vocês vão ser muito bem-vindos também no Novo. Obrigado, Luciano. Obrigado, Dalton. Obrigado, Vitor, Dani, toda a equipe maravilhosa que está aqui, que a gente possa seguir buscando ser sal da terra, luz do mundo, nas diferentes esferas em que a gente serve na sociedade. Obrigado. É isso aí, gente. Olha, hoje foi bom, hein?
Nós queremos, então, agradecer muito o Deltan, esse jovem promissor, já fez tanto pelo Brasil. Eu tenho certeza que Deus ainda tem coisas muito bonitas para fazer através da sua vida, viu, Deltan? Sentimos-nos honrados com a sua presença aqui conosco. E eu quero deixar para você uma palavra final. A liberdade é um dos direitos mais inalienáveis de Deus para o ser humano. E a verdadeira liberdade não é a política que dá. A verdadeira liberdade quem dá é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdadeira liberdade. Ele é quem nos liberta do grande inimigo da nossa alma, que é o pecado. Se ele te liberta, você certamente será uma pessoa livre. E sendo uma pessoa livre, você pode não só pregar a liberdade, mas você pode ser um agente dessa liberdade. Eu me lembro de alguns personagens políticos que ficaram atrás das grades por causa do seu testemunho político em favor da liberdade. Você quer ver um deles? Martin Luther King foi preso porque defendeu a igualdade entre os homens. Você quer ver um outro personagem que ficou 26 anos atrás das grades? Nelson Mandela, por causa da igualdade entre os homens. Mas esses dois homens estavam presos atrás das grades, mas o coração deles era um coração livre, porque eles tinham Cristo Jesus. Portanto, se você se sente prisioneiro de qualquer coisa, entregue-se a Cristo. Peça a Cristo para te libertar. E certamente essa verdadeira liberdade você experimentará. Ok? Muito obrigado a vocês que nos assistiram. E que Deus abençoe muito. E mais uma vez, querido Deltan, um prazer te conhecer. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. A todos vocês, o nosso abraço carinhoso.